Boas-vindas a Dentro da Pirâmide de Degraus. O arquiteto da pirâmide de degraus, Imhotep, era um homem de grande importância para o faraó Djoser e antigos egípcios em geral. A base de uma estátua de Djoser, encontrada em 1926, celebra Imhotep como carpinteiro, escultor, pedreiro e chefe dos videntes. Pouco se sabe sobre o dia a dia de Imhotep. Embora ele seja acreditado como autor de textos médicos, é pelo seu papel como arquiteto que é mais conhecido. Do design da pirâmide aos elementos dentro do próprio complexo, Imhotep empenhou-se para criar algo que imortalizaria seu rei. Um marco arquitetônico, a pirâmide de degraus foi feita de blocos de pedra ao invés de tijolo de argila. Foi a primeira vez que os egípcios construíram um monumento tão alto. Imhotep explicitamente queria que as pedras refletissem materiais naturais. O complexo funerário de Djoser permaneceu famoso durante séculos e milênios, e seu grande arquiteto Imhotep foi divinizado por antigos egípcios durante a Época Baixa. Além do palácio central subterrâneo construído para Djoser, 11 poços foram cavados. Cada um tinha uma profundidade de 33 metros e se conectavam com uma galeria horizontal que se estendia por cerca de 20 metros. As primeiras 5 galerias eram para membros da família real. Duas passagens levam para o subsolo e se ramificam em 3 direções para galerias compartimentadas. Este vasto espaço subterrâneo acomodava seções para guardar objetos e oferendas cerimoniais. Um dos túneis, que começa no lado leste da pirâmide, continha 40 mil recipientes de pedra, muitos deles pertencentes aos ancestrais do rei.
A câmara funerária de Djoser está localizada no fundo de um poço central de 28 metros. De acordo com o egiptólogo Jean-Philippe Lauer, a câmara foi originalmente feita de blocos polidos de calcário, enquanto o teto estava decorado com estrelas de 5 pontas. No entanto, em algum momento, os blocos de calcário foram substituídos completamente por blocos de granito rosa, deixando para trás apenas fragmentos decorados com estrelas. Na base da câmara, há muitos túneis indo em todas as direções. Este labirinto de túneis, galerias e câmaras se estende por mais de 5 quilômetros. Há vários trajetos sem saída e portas falsas. Talvez tenham sido destinados para a vida no além, em vez de enganar ladrões. Ao contrário da Grande Pirâmide de Gizé, ou Miquerinos, a Pirâmide de Djoser não tem aberturas extras escavadas por ladrões. Não havia necessidade. Por causa do acesso fácil aos túneis e ao longo dos corredores, os ladrões tiveram pouca dificuldade em limpar os templos uma vez lá dentro. Não se sabe quando a múmia de Djoser foi roubada. Tudo o que restou foi um pé esquerdo, encontrado pelo egiptólogo francês Jean-Philippe Lauer em 1934. Este arquiteto, que devotou toda a sua vida a explorar meticulosamente o complexo, acreditava que pertencia a Djoser. Os aposentos do faraó, ou câmaras azuis, são decorados com azulejos azul esverdeados, feitos para imitar os tapetes de junco que cobriam as paredes e janelas do seu palácio. A pedra está cuidadosamente curvada e pintada para parecer os tapetes enrolados de portas abertas e cortinas. Há 2 salas compridas, localizadas ao longo do eixo norte-sul. A sala sul tem portas falsas separadas por painéis de pedra, enquanto a sala norte é um corredor, que permite acesso a câmaras laterais. Câmaras próximas originalmente acomodavam os tesouros do faraó. Os marcos das portas são de calcário fino e esculpidos com o nome do rei. Como na tumba sul, relevos estão gravados nos marcos. Eles mostram o rei realizando rituais e visitando santuários divinos por toda a eternidade. Seus interiores são adições fictícias feitas pela equipe para realçar as maravilhas da tumba. Os detalhes elaborados e a escala do complexo evidenciam que este monumento funerário foi uma maravilha tecnológica da sua época. Boas-vindas à Pirâmide de Degraus de Djoser. A pirâmide de degraus está no centro de um recinto formado por templos, maquetes de palácios e construções artificiais criados para a vida do faraó Djoser no além-túmulo. O complexo funerário ocupa 15 hectares e está localizado no ponto mais alto do platô de Saqqarah. Os detalhes elaborados e a escala evidenciam que o complexo foi uma maravilha tecnológica da sua época. O único fragmento de informação com relação ao projeto do complexo foi descoberto em uma seção de pedra que continha um esboço arquitetônico de uma câmara.
A pirâmide de degraus é o primeiro monumento feito de pedras. Com 60 metros de altura, foi o mais alto do seu tempo. Construído há 4.700 anos, pretendia-se inicialmente que fosse uma mastaba, que é uma tumba retangular de teto plano. Seu famoso arquiteto, Imhotep, pode ter pensado que era humilde demais para o grande faraó Djoser, adicionando os degraus. A muralha do complexo da pirâmide de degraus tem 1.600 metros de comprimento e 10 metros de altura. Essa grande muralha foi feita com calcário branco e possui uma orientação norte-sul. Embora tenha 14 portas, apenas a porta leste estava destinada a acomodar os vivos. As portas falsas restantes foram construídas como portais para que o Ka do rei as atravessasse. Além das portas falsas, os muros haviam sido projetados com bastiões e torres que lembravam uma muralha de defesa. O posicionamento desses elementos sugere que eles estavam relacionados ao festival Hebsed. A única entrada verdadeira do complexo fica no final de um passadiço longo e estreito. Esse recinto tem um dossel de pedra esculpido para parecer troncos. No final da passagem há uma grande abertura. Feita para parecer uma porta, ela possui portas e dobradiças esculpidas que estão permanentemente abertas. O corredor conta com 20 pares de colunas de 6 metros de altura, construídas pelo empilhamento de blocos de pedra. A fachada foi feita para parecer feixes de junco. Foram encontrados traços de tinta vermelha nas colunas, bem como de tinta preta nos muros. Assim se conseguia o efeito de fundir os muros às sombras, criando a ilusão de que as colunas vermelhas se mantinham erguidas por si próprias. As câmaras se localizam em ambos os lados das colunas e se acredita que eram capelas que representavam o Alto e o Baixo Egito. De acordo com alguns egiptólogos, a disposição das salas simbolizariam a jurisdição e o juízo. Guardada por uma fileira de serpentes esculpidas, essa tumba fica na extremidade sul do pátio. A câmara funerária fica embaixo, numa cavidade de 30 metros de profundidade. A câmara tem um teto baixo e lembra uma mastaba. Está relativamente intacta se comparada à câmara posterior. A tumba é feita de granito rosa, apesar de haver evidências de que tenha sido de calcário polido. Pequena demais para abrigar um corpo, é possível que a tumba tenha sido concebida para o Ka do rei ou para guardar os vasos canópicos com seus órgãos. Em ritos funerários posteriores, os vasos canópicos passaram a ficar na mesma câmara que o corpo. Uma escada de calcário polido situada a oeste liga a tumba aos aposentos subterrâneos. Algumas dessas salas foram feitas para acomodar o rei e sua família no além-túmulo. Muitos vasos grandes de cerâmica foram encontrados, incluindo alguns que ainda continham restos de cerveja, leite e óleo. As portas falsas eram decoradas com relevos do rei participando dos rituais. Nestes relevos, ele aparece carregando ferramentas agrícolas, correndo e realizando um ritual de reanimação dos mortos. O arquiteto Imhotep
optou por construir o complexo com pedras para que ele durasse bastante. Após a conclusão da mastaba inicial, Imhotep idealizou um funeral de dimensões mais ambiciosas. Ele decidiu empilhar mastabas, uma em cima da outra. As evidências mostram que a pirâmide foi aumentada 2 vezes pela adição de degraus. Ao final, atingiu a altura de 62 metros, com uma base de 121 por 109 metros. A pirâmide de degraus, de forma oblonga e envolvendo a mastaba original, representava uma escada que conduzia o faraó ao mundo divino. A pirâmide em si é uma estrutura sólida. Todas as câmaras e túneis ficam embaixo dela. O faraó Djoser, o Sagrado, foi o fundador da terceira dinastia. Ele governou por 19 anos. Durante seu reinado, ele ficou conhecido como Horus Nedjeriket, Corpo Divino. O nome de Djoser lhe foi dado séculos depois de sua morte, como demonstração de respeito. Ele é considerado como um dos maiores faraós do Egito. Durante o período ptolemaico, cerca de 2.500 anos após a sua morte, textos apócrifos foram redigidos em seu nome. Djoser era associado ao deus Horus em sua forma humana. Um plinto próximo à pirâmide de degraus possui seu nome inscrito e associado a Horus. Ele foi o primeiro a residir em Mênfis, tornando-a o centro do governo da região. Djoser ficou conhecido por ter construído muitos templos e monumentos antes do complexo de Saqqara. O complexo funerário foi o primeiro de sua categoria e é o maior feito arquitetônico de Djoser. O complexo foi construído à semelhança do palácio de Djoser, com pedras talhadas para imitar tijolos de argila, árvores e juncos. A elaboração desses detalhes e das texturas mais suaves em pedra dura deve ter sido uma tarefa demorada e trabalhosa. A maior parte do complexo foi projetada para acomodar o festival Heb-Sed, o que permitia ao rei seguir governando mesmo do além. No canto, situa-se um templo chamado de Te. Esse templo está entre as estruturas mais misteriosas do complexo. Sua fachada exterior é plana, enquanto seu interior é decorado com intrincados pilares Djed e gravuras. É possível que este lugar estivesse destinado a ser o lugar de materialização do Ka do rei, que viria do além e visitaria simbolicamente a plataforma do pátio do Heb-Sed. O festival Heb-Sed permitia que o faraó mantivesse a ordem universal e renovasse seus poderes divinos. Mediante uma série de provas e ritos religiosos como danças, oferendas e visitas aos santuários de várias deidades, a força vital e a natureza divina do soberano eram confirmadas. A celebração comemorava o jubileu do soberano e acontecia a cada 30 anos, muito embora o prazo nem sempre fosse respeitado. O ritual mais antigo conhecido data da primeira dinastia. Dentro do complexo de Djoser, a sudeste da pirâmide, havia um espaço dedicado a este ritual essencial que deveria ser realizado pelo rei a partir do além. O pátio do Heb-Sed está repleto de capelas falsas e é equipado com uma plataforma com 2 escadas que representam o Alto e o Baixo Egito.
Localizados no pátio, acredita-se que os dois pavilhões representam os palácios do Alto e do Baixo Egito. Ambos os prédios são retangulares e estão um de frente para o outro. Sua fachada é semelhante às capelas da cerimônia do Hebsed, com colunas cujos capitéis parecem folhas caindo. Como os nomes da rainha Hetep-Hernepti e da princesa Inetkais foram descobertos numa estela próxima aos pavilhões, acredita-se que essas capelas funerárias foram destinadas a elas. O templo funerário fica do lado norte do complexo, de frente para as estrelas às quais se acreditava que o rei deveria viajar após sua morte. Dentro deste templo ficava o Serdab, ou porão do faraó. É um recinto pequeno com uma parede inclinada para coincidir com o primeiro degrau da pirâmide. O muro norte tinha 2 buracos para observação. Uma estátua de Djoser está sentada no trono, vestindo um manto e uma peruca tripartite, com uma coroa conhecida como Nemes. A estátua, que representa o Ka do rei, observa o pátio por meio dos buracos, permitindo que o soberano veja as cerimônias e receba as oferendas no além-túmulo. Boas-vindas a Origem da Pirâmide. A origem da palavra pirâmide é controversa. A maioria acredita que veio da palavra grega puramis, que se referia a um pão em formato cônico. A vida e a morte no Egito Antigo seguiam o ciclo do Sol. O formato perfeito da pirâmide de paredes lisas passou a ser associado à metáfora do faraó transformado em um dos raios de sol ao morrer. As pirâmides representavam o Bem-Bem, o monte primordial do mito de criação de Heliópolis. Estas histórias permeavam todos os aspectos da vida egípcia em maior ou menor grau. Durante o período pré-dinástico, o desenvolvimento de práticas funerárias era bastante diferente entre o Baixo e o Alto Egito. Muito antes das pirâmides existiam valas funerárias. É no sítio de Merind Beni Salam, no Baixo Egito, que encontramos o mais antigo sítio funerário, de 5.000 a.C. O estudo das tumbas revelou que os corpos dos mortos foram depositados em um túmulo raso, em posição fetal. Embora alguns objetos tenham sido encontrados nesses túmulos, não evidenciavam a classe social daqueles ali sepultados. No Alto Egito, as práticas pré-dinásticas são mais fáceis de estudar, mas revelam ritos funerários mais complexos. Eles são divididos em 2 fases culturais, Badariana e Dinakada. A fase Badariana ocorreu de 4.400 a.C. a 3.800 a.C. Pequenas necrópolis foram descobertas nos arredores de vilarejos, revelando a emergência de um culto funerário. Os corpos dos mortos eram colocados em um túmulo oval e cobertos com peles de cabra ou gazela. Os itens necessários no dia a dia eram adicionados ao lado do corpo.
Durante os 3 períodos de Nakada, de 4000 a.C. a 3510 a.C., as práticas funerárias evoluíram em complexidade. O formato das tumbas mudou de oval para retangular, imitando as casas dos vivos. O tamanho dos sepultamentos aumentou e os itens funerários se tornaram mais estilizados e numerosos. As tumbas ficaram mais complexas, com alvenaria, com pensados de madeira ou tijolos para reforçar as estruturas. Com o tempo, surgiam necrópolis divididas por níveis sociais. Por exemplo, em Hieracómpolis, a elite e os plebeus tinham necrópolis separadas. O termo mastaba, que significa banco enorme em dialeto árabe, refere-se a uma forma de arquitetura funerária que estava presente no Egito do período arcaico ao Império Médio. Uma evolução da vala funerária, as mastabas geralmente tinham 2 partes, uma estrutura construída acima do chão na forma de um retângulo enorme com paredes escalonadas e uma câmara de sepultamento subterrânea localizada abaixo. Era comum mastabas menores cercarem a tumba do rei, que era muito maior. Elas normalmente continham os restos mortais dos familiares e cortesões. Uou! A disposição da subestrutura da mastaba evoluiu ao longo do Antigo Império. A partir da Quinta Dinastia, as mastabas costumavam ter subestruturas cheias de salas, às vezes até 30. Além disso, a quantidade e a qualidade de superfícies decoradas aumentaram notavelmente, além do número de estátuas encontradas lá. A Sexta Dinastia veria a arte atingir seu apogeu. Toda a superfície de uma mastaba era coberta por cenas do dia a dia, ilustrando a prosperidade daqueles sortudos para passar a eternidade confortavelmente, perto da pirâmide de um faraó. O melhor exemplo deste tipo de mastaba é a tumba de Mereruca, em Saqqarah. Boas-vindas à primeira pirâmide de Snéferu. Com o longo reinado de Snéferu, o primeiro rei da Quarta Dinastia, iniciou-se o período mais brilhante e criativo para a construção de monumentos funerários no Egito. O estilo de monumentos funerários passou da pirâmide escalonada para a pirâmide de paredes lisas, evidência da evolução das práticas de construção. A primeira tentativa com este estilo foi a pirâmide de Meidum. Embora o monumento de Snéferu tenha começado como uma pirâmide de 7 degraus, mais tarde foi alterado para 8. Na fase final de construção, os degraus foram preenchidos e um revestimento externo foi aplicado para uma superfície lisa. No entanto, a cobertura lisa das paredes não oferecia aderência suficiente e o revestimento externo não estava sobre fundações sólidas. Assim, as bases das 4 paredes de suporte externas cederam, fazendo as paredes escorregarem e ruírem. Embora a pirâmide de Meidum tenha sido abandonada por falhas no projeto, apresentava outras inovações que impactariam todas as pirâmides futuras. Além das paredes lisas, foi a primeira vez que um calçamento cerimonial foi construído, levando do vale ao templo da pirâmide.
Outra inovação foi a câmara funerária, que não era mais no fundo de um poço, mas sim acima do nível do chão. Esta mudança assinalou o início do sistema de 3/4. Boas-vindas à Pirâmide Curvada de Dashur. Após o fracasso da construção da Pirâmide de Meidum, Snéfero transferiu sua residência e a necrópole oficial para Dashur. Lá, ele iniciou a construção da sua segunda tentativa em fazer um monumento funerário. A estrutura resultante, conhecida como Pirâmide Curvada, é a única neste formato no Egito. Embora também tenha se mostrado instável e tenha sido abandonada, ela marcou um grande avanço técnico e arquitetônico. Anunciando uma transição de projeto importante, a pirâmide curvada mostra a mudança da pirâmide escalonada para a pirâmide funcional de paredes lisas. A pirâmide curvada também era diferente por ter duas entradas separadas, uma na parede norte e a outra na parede oeste. A câmara desta pirâmide era pequena demais para um enterro humano. Provavelmente estava destinada para o enterro de uma estátua feita para acomodar o Ka, o espírito vital do rei falecido. Com a pirâmide curvada, os arquitetos experimentaram uma ideia completamente nova: construir a pirâmide com pedras enormes no centro, assentadas de forma horizontal e progressiva. Desta forma, cada fase da construção poderia ser concluída em uma etapa só, permitindo ao arquiteto controle total sobre cada elemento do projeto. Infelizmente, estas precauções não evitaram o afundamento e as rachaduras nas salas internas da pirâmide. Snéfero abandonou o monumento e começou a construção de mais outra pirâmide. Boas-vindas à Pirâmide Vermelha de Dashur. A Pirâmide Vermelha foi construída 2 quilômetros ao norte da Pirâmide Curvada. Recebeu este nome por conta do calcário avermelhado usado na sua construção. A Pirâmide Vermelha alcançava 105 metros de altura. Embora o nível do chão da Pirâmide Vermelha seja mais baixo que o da Pirâmide Curvada, sua altura é praticamente a mesma. A tarefa de deixar a pirâmide geométrica e com paredes lisas fez surgir outro conceito novo de design: o uso de blocos de revestimento. O corredor em declive da pirâmide, que abre para o norte, chega no nível do chão, onde duas câmaras espetaculares e quase idênticas, com pé direito alto, estão alinhadas de norte a sul e conectadas por uma pequena passagem horizontal. Na parede sul da segunda câmara, acessada por uma escada, outro corredor leva à última câmara, formada pela alvenaria da própria pirâmide e alinhada de leste a oeste. O anexo da Pirâmide Vermelha consiste em um pequeno templo funerário localizado a leste,
Supõe-se que exista um passadiço que vai do templo para o leste, mas ainda não foi escavado. A pirâmide vermelha era estruturalmente sólida e, quando terminada, tornou-se marco da arquitetura. Finalmente bem-sucedido, construindo para si um monumento funerário adequado, Snéfero sabia que seu futuro no além estava garantido. Boas-vindas a Os Enigmas da Esfinge. A Esfinge foi originalmente concebida para ser a personificação do rei. A cabeça humana, adornada com insígnias faraônicas, estava unida ao corpo de um leão e partilhava das qualidades desse animal poderoso, como sua força, a velocidade do seu ataque e sua autoridade majestosa. Graças a essas virtudes, ela também era considerada um símbolo de proteção. Como era de se esperar, era possível encontrar estátuas de esfinges ao longo dos corredores, protegendo o caminho dos deuses até os templos. Ao longo dos séculos, entusiastas e historiadores se perguntaram: quem construiu a Esfinge? Com que finalidade? E quem ela representa? Essas perguntas seguem sem resposta. Entretanto, existem muitas teorias, umas mais críveis do que outras. Uma teoria supõe que Djedefre decidiu homenagear seu pai Khufu, construindo a grande Esfinge de Gizeh. Seu irmão e sucessor Khephren adicionaria mais tarde o templo de pedra da face leste da Esfinge, a fim de reforçar a adoração de seu pai. Esse seria o primeiro templo egípcio a seguir a orientação do Sol. Outra teoria sugere que a Esfinge foi construída por Khephren e que ela foi feita para representá-lo. Os argumentos que apoiam essa hipótese são baseados no fato de que os leitos de calcário usados na obra principal do Templo da Esfinge são geográfica e arquitetonicamente semelhantes aos do Templo do Vale de Khephren. Alguns acreditam que o próprio Khufu mandou construir a Esfinge e que seus sucessores, Djedefre e Khephren, concluíram a obra. Esses argumentos são baseados no estilo da gravação, na tipologia do Nemes e na ausência de barba na época da construção. Apesar do Egito Antigo como um todo dar a impressão de que seus monumentos e estátuas eram monocromáticos, é essencial compreender que absolutamente tudo era pintado na antiguidade. Infelizmente, o sol, que deteriorou os pigmentos coloridos, a areia, o clima e o impacto implacável do tempo destruíram as cores gloriosas da Esfinge de Gizeh. Os documentos de um egiptólogo árabe do século XII, Abd al-Latif al-Baghdadi, indicam que ainda se podia ver vestígios de vermelho em sua época. Hoje em dia, contudo, restam apenas os pigmentos vermelhos próximos às orelhas da Esfinge, assim como vestígios de azul e amarelo no Nemes, as cores tradicionais para esse tipo de toucado. Os pigmentos vermelhos eram feitos artificialmente, por meio da mistura de produtos diferentes, como argila, areia de quartzo e hematita finamente triturada. O vermelho possuía forte carga simbólica no Egito Antigo. Era a cor tanto da vida quanto da morte.
Ela podia representar as areias do deserto ou o brilho do sol. O vermelho também era associado ao deus Seth, vingativo e destrutivo. A palavra egípcia para vermelho, Dshur, era a mesma que se usava para nomear o deserto ou a coroa real do Baixo Egito. Na arte, o vermelho era usado para pintar os corpos dos homens. Já para as mulheres, se usava o amarelo. É possível que tenha havido esforços de restauração das cores durante o período saíta, cerca de 600 anos antes do reinado de Cleópatra, como indicam as notas da Estela do Inventário, descoberta por Auguste Mariette em 1858. Por isso, a equipe decidiu mostrar a esfinge com todas as suas cores, mesmo que elas provavelmente já tivessem desaparecido na época de Cleópatra. Datada da Quarta Dinastia, entre 2600 e 2500 a.C., a Grande Esfinge de Gizé é a maior e mais antiga que conhecemos. Esculpida em um afloramento natural de calcário, a esfinge mede 19,8 metros de altura, 73,2 metros de comprimento e 14 metros de largura. Para polir esse monumento imponente, foram acrescentados diversos blocos de calcário após a fase inicial de construção. Desde então, houve numerosas tentativas de preservá-la. O brilho presente no jogo integra alguns aspectos das tentativas de restauração mais modernas. A equipe tomou essa decisão para apresentar uma versão mais icônica da esfinge de Gizé ao jogador. Hoje, a esfinge é chamada de Pai do Terror. A alcunha é a tradução do seu nome em árabe, Abu al-Hol, que por sua vez é derivado do copta Balhuba. A esfinge foi esculpida in situ, a partir de um promontório de pedra natural. Sua cabeça foi feita com calcário da pedreira de Mocatã. O corpo foi esculpido na camada rochosa subjacente do local em que se encontra. A degradação da esfinge se deve, sobretudo, à erosão eólica e à qualidade diferente do calcário usado em sua construção. O nível de sódio contido nas águas subterrâneas em torno da pedra também são um fator determinante. A rocha matriz natural é vista nos estratos oblíquos do corpo da esfinge, que são semelhantes ao calcário da região. Desde a antiguidade, as pessoas acreditavam que havia uma tumba escondida no interior da esfinge. Acredita-se que as primeiras tentativas de pilhagem da esfinge ocorreram no primeiro período intermediário. Desde então, foram realizadas diversas tentativas de desenterrar seus segredos, deixando cicatrizes indeléveis no monumento. Outra entrada na parte de trás da esfinge também despertou a curiosidade. Ela mede 12 metros e foi aberta na Era Faraônica. Embora Tutmés IV tenha tentado selá-la, é possível que tenha sido reaberta por caçadores de tesouros. Foi redescoberta por Howard Weiss e, mais recentemente, mapeada por Mark Lanner. Esta entrada na traseira da esfinge leva a cavidades diferentes e não muito grandes, as quais se encontram no interior do corpo da estátua e sob a superfície. A equipe usou essa oportunidade para extrapolar um pouco mais. Apesar das grandes descobertas realizadas nos últimos anos acerca da esfinge de Gizé, teorias e hipóteses continuam a surgir. Porém, sem a validação proporcionada por fontes arqueológicas, elas seguem carentes de comprovação. A primeira das principais teorias sobre o significado da esfinge de Gizé afirma que ela era originalmente uma imensa representação do deus Anubis.
Seu principal argumento é o fato da cabeça da esfinge ser desproporcional em comparação ao tamanho do corpo. A segunda teoria acredita que a representação das duas esfinges na estela de Tutmés IV indicaria que existiu uma segunda esfinge no mesmo local, provavelmente simétrica e situada na outra margem do Nilo. Entretanto, nenhuma dessas teorias pode ser verificada. Diversos projetos científicos usando novas tecnologias foram iniciados nas últimas décadas. O mais importante deles foi liderado por Mark Lenner e sua equipe, que são especializados no estudo do platô de Gizé, incluindo o local da esfinge. O mapeamento possibilitou a visualização dos materiais usados na construção da esfinge, analisar diferentes camadas de erosão e descobrir as áreas mais frágeis a serem protegidas. Após algumas tentativas de dar proporções artísticas à esfinge, a equipe decidiu usar a fotogrametria para reproduzir de maneira fidedigna as proporções do monumento. O que a esfinge de Gizé representou durante sua construção e como ela foi percebida pelos egípcios do Império Novo são duas questões muito diferentes. No princípio, foi uma representação do rei imbuído com o poder do leão. Mais tarde, a esfinge foi vista como uma representação direta da divindade. Existe a teoria de que os reis do Império Novo acreditavam que a esfinge de Gizé tinha o poder de reconhecer e legitimar o soberano do Egito. Assim, apesar do fato de que a esfinge de Gizé estava parcialmente enterrada na areia durante seu reinado, Amenhotep II sabia que o monumento era muito importante. Amenhotep II construiu um segundo templo dedicado à esfinge como o deus Haremaqet, a fim de homenagear Khufu e Khephren, seus predecessores. Era habitual os membros dessa dinastia passarem algum tempo na esfinge com sua corte. O santuário ficou conhecido como Setepet, o escolhido. O egiptólogo Mark Lenner acreditava que Amenhotep II construiu uma estátua de si mesmo entre as patas da esfinge, provavelmente para legitimar seu reinado, junto com uma estela encontrada por Selim Hassan. Muitos outros faraós desta dinastia, como Tutankhamon e Ramsés II, também deixaram marcas da sua passagem de forma semelhante, chegando a usar as pedras de pirâmides e templos próximos para tanto. Tutmés IV, filho e sucessor de Amenhotep II, fez isso com frequência. Enquanto dormia entre as patas da esfinge, o futuro Tutmés IV sonhou com o deus Haremaqet, proclamando sua ascensão ao trono das duas terras. É claro, sob a condição de que ele tirasse toda a areia que cobria a esfinge, que era a personificação do deus protetor, e jamais deveria ficar enterrada pelas areias do deserto. A estela de 15 toneladas que Tutmés IV mandou construir para comemorar seu sonho foi descoberta pelo egiptólogo italiano Giovanni Battista Caviglia em 1818, quando ele assumiu a tarefa de libertar a esfinge da areia que havia voltado a cobri-la. Caviglia estava procurando uma entrada na estrutura da esfinge, porém, em vez disso, descobriu uma capela a céu aberto e estelas entre as patas. As cinzas de uma cerimônia ainda estavam presentes. Protegidas pela areia, elas possivelmente pertenciam a uma das últimas cerimônias da era romana. Nesse mesmo ano, Caviglia descobriu fragmentos da barba da esfinge, a qual deve ter sido adicionada durante o Império Novo. Se muitas dessas peças são guardadas por museus do Cairo, um fragmento está exposto no Museu Britânico, junto com uma parte do ureu que estava no toucado da esfinge. Acredita-se que esse fragmento da barba foi mantido no lugar graças à estátua de Amenhotep II, que deveria ficar sob a cabeça da esfinge.
Uma lenda popular afirma que o nariz da esfinge de Gizé foi perdida na época de Napoleão Bonaparte por conta de um disparo de canhão de soldados franceses em treinamento. Contudo, gravuras feitas antes da época dessa campanha militar já mostravam a esfinge sem o nariz, indicando que ele havia sido removido antes da presença francesa. A hipótese mais plausível é baseada na pesquisa do historiador alemão Ulrich Hartmann. Durante a década de 1980, Hartmann compilou fontes medievais escritas por autores árabes. Ao fazer isso, descobriu que a esfinge já foi considerada como um presságio positivo, uma deidade que apoiava a agricultura. Por volta de 1378, um sufi chamado Muhammad Saim al-Dar não pôde suportar a visão do monumento e, num ato iconoclasta, quebrou o nariz da esfinge. De acordo com os textos, ele foi enforcado e queimado entre as pernas do monumento por seu crime.